Bom, pessoal, na aula 6 nós estudamos o movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente chamou simplesmente de MRUV, e agora a gente vai estudar aqui na aula 7 os gráficos relativos a esse tipo de movimento, que nem a gente fez lá com o MRU, o movimento retilíneo uniforme. A gente vai estudar principalmente aqui três tipos de gráfico, né? Por exemplo, o gráfico da posição, da velocidade e da aceleração, tudo isso em relação ao tempo, e a gente vai ver que cada gráfico vai fornecer informações importantes que a gente pode concluir a partir do estudo do movimento do corpo a ser analisado, tá? Então, vê só. Inicialmente, eu acho importante que a gente se lembre algumas coisinhas da função do segundo grau. Primeiramente, qual é o jeitão dela, né? Qual é a característica dela, como é que ela se apresenta. A gente vê que uma função de segundo grau ela se apresenta com este formato. Y é igual a mais ou menos ax ao quadrado mais bx mais c. Veja que aqui a gente tem o sinal de mais ou menos, em que mais indica para a gente uma função crescente e esse menos indica para a gente uma função decrescente. Quando a gente coloca esta função no plano cartesiano, ou seja, nos eixos x e y, a gente percebe que quando esse a é maior que zero, ou seja, quando a função ela é positiva, a gente tem aqui um gráfico que a gente tem uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo. Quando a gente coloca aqui o a negativo, né, um a menor que zero, a gente percebe que a parábola é voltada para cima, a concavidade é voltada para cima, certinho? Outra coisa que a gente percebe também é que aqui no eixo y a gente tem um trecho importante que é justamente relativo ao ponto que a gente chama de C. Então, esse Czinho que a gente tem aqui, ele é justamente aqui o ponto em que a nossa curva meio que cruza o eixo vertical. Como é que a gente pode chegar nisso? Ora, se você olhar para esses pontos que a gente está pegando aqui, no caso da função crescente é esse verdinho aqui, e no caso aqui da função decrescente seria esse daqui. A gente tem o seguinte, essa aqui é a posição em que a gente tem o x igual a zero. Então, se você olha para essa equação aqui, você faz 0 ao quadrado é zero, né? Então, todo esse termo vai embora. E aqui também seria zero, b vezes zero também tudo vai embora. Só sobra c. Y é igual a c. Então, por isso que a gente tem que o c é o ponto em que a gente vê que a curva toca o eixo vertical do nosso plano cartesiano, certinho? Perceba também que esse a ser maior que zero indica que ele começa decrescente, mas que a função termina crescente, tá? E ele ser menor que zero significa dizer que ele começa crescente, só que aí ele termina decrescente. Por isso que a gente diz que a função é decrescente para esse caso e a função é crescente para o outro, tá? Aí veja bem, se a gente fizer algumas comparações entre a função do segundo grau com a função horária do espaço para o MRUV, a gente vai perceber algumas semelhanças. Uma das coincidências que a gente percebe é que a gente tem duas funções aqui de grau 2. A gente percebe que as variáveis elas estão elevadas ao quadrado, né? No caso da função do segundo grau, a gente tem o x, e no caso da função horária, a gente tem o t. E aí, vê só, a gente pode reorganizar a função horária do espaço para que a gente possa ter conclusões ainda mais profundas. Por exemplo, aqui a gente percebe que o s está fazendo o papel de y, né? Então, num gráfico da posição pelo tempo, é lógico que esse s vai ficar no eixo vertical. A gente percebe também que o t faz papel de x, são os termos elevados ao quadrado. Então, o t aqui também está fazendo papel de x. O que acompanha o t ao quadrado é o a da função do segundo grau. Então, aqui na função horária do espaço, a gente tem a aceleração sobre 2 fazendo o papel de a relativa à função do segundo grau, a função quadrática. O que acompanha o x aqui é o b. Então, o v0, que é a velocidade inicial, está fazendo o papel de b. E o que está sozinho aqui é a posição inicial, S0, né? Fazendo o papel de C. Significa dizer que se a gente colocar um gráfico da posição pelo tempo para o MRUV, a gente vai ter o seguinte, caso a gente tenha uma aceleração positiva, né? Uma aceleração maior que zero, a gente vai ter uma parábola cuja concavidade é voltada para baixo e a gente percebe que o S0 faz ali o papel de C, né? Que seria o ponto em que essa parábola corta o eixo vertical. É mais ou menos o que acontece aqui para a aceleração negativa, para a aceleração menor que zero. Só que aqui a gente tem uma parábola cuja concavidade é voltada para cima. Aqui a gente pode ter conclusões importantes sobre o movimento do corpo a ser estudado.
Por exemplo, nos dois gráficos a gente tem ou um ponto de mínimo, como a gente tem aqui, ou um ponto de máximo, né? Então, nos dois gráficos a gente tem o que a gente chama de vértices. E uma coisa que eu quero que você perceba é que nesses vértices a gente não tem variação da posição. É como se a gente tivesse um ponto fixo aqui, né, em relação ao eixo vertical. Então, nesses pontos que a gente tem vértices, esses pontos de máximo ou de mínimo, a gente costuma dizer que a velocidade é igual a zero. E por que é que a velocidade é igual a zero? Porque velocidade era ΔS sobre ΔT. Se a velocidade é zero, isso indica para a gente que o ΔS é igual a zero. ΔS ser igual a zero, não existe deslocamento. Se não existe deslocamento, não existe velocidade. Então, aqui nesse ponto de máximo, a gente também tem uma velocidade igual a zero, tudo bem? E aí a gente pode separar aqui essas parábolas, né, em duas partes. Então, eu posso separar aqui, por exemplo, em uma parte da esquerda e uma parte da direita. E a gente vai tirar informações importantes quando a gente faz essa divisão. Por exemplo, aqui na parte da esquerda, a gente percebe que a posição ela está decrescendo, né? Cada instante de tempo que vai passando, ela vai decrescendo. Então, se a gente pega uma posição inicial e a gente compara com a posição final, a gente percebe que a posição final ela tem valores inferiores à posição inicial. Isso indica para a gente aqui que nesse trecho do gráfico a gente tem um ΔS que ele é negativo. E um ΔS que é negativo indica para a gente que a gente tem velocidades instantâneas negativas, que nem a gente viu lá na aula 3, né? E veja que essa aceleração ela é positiva. Então, quando a gente tem velocidade negativa e aceleração positiva, a gente tem um movimento que ele é retardado. Lembre-se que o movimento retardado, a gente encontra valores diferentes, né, para a velocidade e para a aceleração, em termos de sinal, né? Se um é negativo e o outro é positivo, ou um é positivo e o outro é negativo, a gente tem um movimento retardado. Nesse caso aqui, a gente já tem a velocidade negativa e a aceleração positiva. Quando a gente vai para o outro trecho do gráfico, a gente percebe que a posição aqui passa a ser crescente, né? Então, a posição final vai ser maior que a posição inicial. Nesse caso, a gente tem um ΔS aqui que seria positivo. Se o ΔS é positivo, a gente viu na aula 3 que a velocidade pode ser considerada como positiva. Lembre-se, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se o ΔS é positivo, a velocidade é positiva. Se o ΔS é negativo, a velocidade é negativa. E a gente viu aqui em cima que a aceleração é maior que zero. Então, aqui a aceleração seria positiva. Se a gente tem velocidade positiva e aceleração positiva, elas têm o mesmo sinal. Então, a partir daqui, o movimento seria acelerado, certo? Então, note que antes, né, na parte da esquerda, a gente tinha uma velocidade negativa e na parte da direita a gente tem uma velocidade positiva. A gente costuma dizer, então, que esse vértice, né, esse ponto de mínimo, ele representa para a gente um ponto de inversão de sentido, ou seja, a velocidade passou de um sinal para o outro, o movimento deixou de ser retardado para virar acelerado, tudo bem? Então, esse pontinho aqui, mais uma vez, é importante isso, indica para a gente uma inversão de sentido, e nunca se esqueça disso. Se a gente fizer a mesma análise, só que agora para o gráfico em que a aceleração é negativa, a gente vai separar novamente aqui o gráfico em esquerda e direita, né? Quando a gente olha para a parte da esquerda, a gente percebe que a posição ela vai crescendo, né? Se a posição vai crescendo, a gente tem aqui um ΔS que ele é positivo. Um ΔS positivo indica para a gente velocidades instantâneas positivas também. Só que de acordo aqui com a nossa análise, né, essa aceleração ela é negativa. Então, se a aceleração é negativa e a velocidade é positiva, temos aqui discordância de sinais, né? Então, nesse momento, a gente tem um movimento retardado. Quando a gente vai para a parte da direita, a gente vê que a posição ela vai caindo, né, cada vez mais. Se a posição vai caindo cada vez mais, isso quer dizer para a gente que o ΔS é negativo, e um ΔS negativo a gente tem como consequência velocidades instantâneas negativas. E de acordo com a análise do gráfico, a gente tem uma aceleração que ela é negativa também. Então, se a gente pega essas duas informações, a gente percebe que depois aqui do ponto de máximo, a gente tem um movimento acelerado, porque a gente tem igualdade em sinais. Os dois são negativos. Mais uma vez, é importante que você lembre de tudo aquilo que a gente viu lá atrás na aula número 3, tá? Então,
A gente também teve aqui um ponto de máximo, significando para a gente uma inversão de sentido, né? A velocidade ela era positiva, passou a ser negativa, o movimento era retardado, passou a ser acelerado. Então, esse ponto de máximo ele significa para a gente um ponto em que a gente tem a inversão do sentido do movimento, tudo bem? Aqui a gente tem uma questão que é bem simples, mas não deixa de ser valiosa, vê só. Na pista de skate da praia de Pajuçara, um garoto desliza a partir do repouso. Opa, se ele parte a partir do repouso, quer dizer que a velocidade inicial dele vale zero, descrevendo um movimento retilíneo uniformemente acelerado, cujo gráfico da posição em função do tempo está na figura. Se a gente perceber, aqui a gente tem um arco de parábola decrescente, né? É justamente este trecho que a gente acabou de analisar aqui. Então, a gente vai ter uma velocidade negativa, uma aceleração negativa, dizendo para a gente que o movimento ele é acelerado. A correspondente função horária, em unidades do Sistema Internacional, é dada por... Vejam bem, pessoas, a gente viu que a equação que a gente vai utilizar é essa aqui, né? S é igual a S0 mais V0t mais ou menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado, e isso aqui no final dividido por 2. Vamos ver algumas informações que a gente pode tirar logo de cara. Por exemplo, a gente sabe que a posição inicial pelo gráfico é de 20 metros, né? É justamente aquele ponto que toca, em que a parábola toca o eixo Y, né? O eixo vertical. Então, esse S0 ele vale 20. Então, se a gente adaptar, a gente vai chegar com S é igual a 20 mais... A gente viu também, pessoal, lá no enunciado, que esse carinha parte do repouso, então a velocidade inicial vale zero. Se a velocidade inicial vale zero, zero vezes t, a gente pode eliminar esse termo, né? Então ficaria mais ou menos, a gente viu que o movimento ele é acelerado, né? Só que nesse momento a gente tem uma parábola correspondente a uma aceleração negativa, então aceleração menor que zero. É o que a gente viu aqui anteriormente, não se esquece disso. A aceleração menor que zero, certinho? E aí, vê só, a gente vai pegar aqui a aceleração, que a gente não conhece por enquanto, né? Vezes o tempo ao quadrado, que a gente vai colocar em função dele, isso aqui no final dividido por 2. Então, a gente tem mais ou menos aqui um caminho possível. Por exemplo, não pode ser letra A, porque a letra A está considerando uma velocidade inicial que não existe, né? Não pode ser letra B também. A gente tem aqui 3 opções possíveis. Aí eu vou dizer para a gente olhar para esse ponto específico aqui, para a gente olhar para esse ponto em que t é igual a 4 segundos. Porque quando t é igual a 4 segundos, quanto é que vale a posição? A posição vale zero. Então, quando t é igual a 4 segundos, o S final é de 0 metros. A gente pode usar essas duas informações aqui para a gente conseguir descobrir quem é a aceleração. E é o que a gente vai fazer. Veja bem. A gente vai pegar o seguinte, S é igual a 20 mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, quando S for zero, a gente vai ter 20 mais a aceleração sobre 2 vezes o tempo ao quadrado, que era de 4 segundos. Então, ficaria 4 ao quadrado. Então, veja bem, esse 20 passa para o outro lado, ele vem como menos 20. 4 ao quadrado seria 16, 16 por 2 dá 8, então ficaria menos 20 é igual a 8a, e se a gente isola essa aceleração, a gente ficaria com menos 20 dividido por 8, e aqui seria exatamente menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Cuidado, a gente não achou a nossa resposta ainda, porque vê, esse termo que aparece aqui, acompanhando t ao quadrado, não é aceleração, é a aceleração sobre 2, certinho? Então, a aceleração sobre 2, se a gente colocar aqui para fazer essa continha, a aceleração sobre 2 é menos 2,5 dividido por 2, não é? Então, ficaria menos 1,25, certinho? Então, se a gente colocar aqui, substituir esse A sobre 2, ele é menos 1,25. Então, a resposta seria S é igual a 20, aí mais com menos ficaria menos, né? 1,25 vezes t ao quadrado, que é o que consta aqui na letra C, disse Rose. 20 menos 1,25 t ao quadrado, tudo bem? Vamos em frente. Vamos ver agora o que significa o gráfico da velocidade pelo tempo. E aqui, por mais que eu tenha relembrado na aula de MRU, eu acho que vale a pena a gente lembrar o que é uma função do primeiro grau. Ela se apresenta na forma y é igual a mais ou menos ax mais b. Se a gente coloca gráficos disso, quando esse a é positivo, a gente tem uma função crescente.
No caso de uma função do primeiro grau, uma reta crescente. Quando a gente tem um a negativo, a gente tem uma reta decrescente, indicando uma função decrescente também, é lógico. E aí, vê só, o ponto que faz com que a reta passe por ele em relação ao eixo vertical é justamente esse b. Basta você pensar que se a gente fizer x igual a 0, 0 vezes a vai ser 0, então y seria igual ao b, né? Então é por isso que esse b ele é o chamado coeficiente linear da função do primeiro grau. É por ele que passa a reta no eixo vertical, tranquilo? E aí veja bem, se a gente for fazer uma comparação, que nem a gente tem feito ultimamente, a função do primeiro grau ela se parece em alguns aspectos com a função horária da velocidade, especialmente se a gente fizer uma reorganização. A gente percebe que esse v ele faz o papel de y, aqui a gente tem o tempo novamente servindo como x, a aceleração vai ser aqui o a da função, e o b, que é o que está sozinho, é justamente aqui, relativamente, né, comparativamente, ao v0. Então, se a gente faz um gráfico aqui da velocidade pelo tempo para o mr e o v, a gente percebe que a gente tem uma reta crescente quando a aceleração é positiva e a gente tem uma reta decrescente quando a aceleração é negativa. Veja que aqui o v0 ele é o nosso coeficiente linear, é como se fosse o b da função do primeiro grau, tranquilo? Agora a gente vai ver um caso importante para o movimento acelerado, só para facilitar as continhas, mas isso vai servir para o movimento retardado também. Lembrando que acelerado é quando a gente tem uma aceleração positiva e, consequentemente, a gente tem aqui uma reta inclinada crescente. Aí veja bem, por alguma razão que eu não vou te dizer ainda, vou deixar o resultado para o final, eu vou procurar a área desse gráfico. Lembrando que esse gráfico aqui, ele é um trapézio, né? E se a gente calcular a área de um trapézio, a gente vai pegar a base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. A gente vai partir desta informação aqui, tá? Então, se a gente pegar aqui, a gente ficaria com a área do trapézio, tem que ser igual a base maior, que se a gente olhar aqui seria v menos 0, que é v, mais a base menor, que seria esse v0 aqui, v0 menos 0, que é v0. A altura, nesse caso, é como se ele estivesse deitado, né? Então, a altura aqui seria justamente o tempo. Então, tudo isso multiplicado pelo tempo. Tudo isso aqui dividido por 2. E aí, continuamos. A vai ser igual a V, só que esse V, a gente sabe que ele é igual a V0 mais AT, não é isso? Então, a gente substitui. Então, ficaria V0 mais AT mais V0 vezes T, tudo isso dividido aqui por 2. Veja que V0 mais V0 seria 2V0, né? Então, ficaria 2V0 mais AT, tudo isso entre parênteses, vezes o tempo, né? Que seria a altura ali do nosso gráfico, e aqui dividido por 2. A gente vai fazer agora a chamada distributiva. Então, a gente pega 2V0, multiplica por T. Então, a gente ficaria com área é igual a 2V0 vezes T, que vai ser 2V0T, mais, aí a gente pega agora esse AT, e a gente vai multiplicar ele pelo tempo também. Só que AT vezes T vai ser AT ao quadrado. Então, aqui ficaria A vezes T ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Veja que esse 2 vai dividir aqui e vai dividir aqui também, né? Então, a gente pode colocar assim, a área vai ser igual a 2V0T por 2 vai ser V0T, porque 2 com 2 corta, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Veja que esse termo que a gente está pegando aqui na direita, né? V0T mais AT ao quadrado sobre 2, isso aqui na aula passada a gente chamou de ΔS. Então, se a gente tem um gráfico da velocidade pelo tempo para o MR e o V, a gente calcular a área desse gráfico é a mesma coisa que calcular numericamente o ΔS do corpo analisado. Então, calcular a área é calcular o deslocamento do corpo, tudo bem? Vamos fazer agora uma questão que envolve justamente essa aplicação. Em uma corrida olímpica, numa pista plana, horizontal e reta, dois competidores A e B levam 2 segundos e 5 segundos para atingir as velocidades máximas de 10 metros por segundo e 12 metros por segundo, respectivamente.
as quais são mantidas até o final da corrida. Os respectivos gráficos de suas velocidades em função do tempo mostrados a seguir não estão desenhados em escala. Determine que corredor lidera a competição na marca de 8 segundos. Logicamente, vai liderar a posição aquele que tiver um deslocamento maior. Como a gente tem aqui gráficos da velocidade pelo tempo, a gente pode calcular a área de cada gráfico, porque a gente vai saber qual é o deslocamento de cada um deles, né? Pela propriedade que a gente viu anteriormente. A área vai ser numericamente igual ao ΔS. Vamos olhar aqui primeiramente para o corredor A. A gente tem um trapézio tanto para A quanto para B. E se a gente for olhar para A primeiro, a gente vai ficar com o seguinte, ó. A área 1, que eu vou chamar de A1, tem que ser numericamente igual ao deslocamento de A. Então, a área 1 seria um trapézio. Então, basta a gente calcular o seguinte, basta a gente pegar a base maior, que nesse caso é essa base daqui de baixo, ó, seria 8 menos 0, que seria 8, certo? Então, essa seria a base maior. A base menor que a gente tem é essa daqui, que seria 8 menos 2, que daria 6. Então, ficaria 8 mais 6 vezes a altura. Nesse caso aqui, a altura seria de 10. Tudo isso dividido aqui por 2. Então, o nosso ΔSA seria igual a 8 mais 6 seria 14. 14 vezes 10 é 140. 140 por 2, a gente tem aqui no deslocamento de 70 metros. Vamos fazer a mesma coisa, olhando dessa vez para o corredor B. Então, a gente vai achar a área desse gráfico aqui, que também é um trapézio. Então, bora lá. Então, a área 2 vai ser numericamente igual ao deslocamento, né, do corredor B. Então, aqui ficaria ΔSB, tem que ser igual à área da base maior. Nesse caso, a gente tem aqui esta base daqui, seria 8 menos 0 também. Então, ficaria 8 mais a base menor, sendo que a base menor é esta, né? 8 menos 5, que é 3, vezes a altura, e aqui a gente tem uma altura de 12, né? Então, tudo isso multiplicado por 12 e dividido por 2. 8 mais 3 é 11, 11 vezes 12 é algum número aí, só que a gente pode fazer isso aqui primeiro, ó. 12 por 2 daria 6, 6 vezes 11, a gente tem aqui 66 metros, 66. Então, quer dizer que o corredor A, ele percorreu uma distância melhor, né? Ele se deslocou mais. Então, ele está na frente ali do corredor B. Então, quem lidera é o corredor A. Existe também uma outra grandeza que a gente pode olhar para o mesmo tipo de gráfico da velocidade pelo tempo, que seria a inclinação do gráfico em relação à horizontal, ou seja, estudar aqui este ângulo que eu estou chamando de θ, tudo bem? E aí eu vou estar interessado em encontrar a tangente de θ, mas antes eu quero que vocês lembrem do seguinte, a gente viu que a função horária da velocidade para o MRUV é a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais, para o caso acelerado, né, a aceleração vezes o tempo. E aí, veja bem, se a gente pegar o seguinte, a gente isolar essa aceleração, o que é que vai acontecer? A gente ficaria com V menos V0, tem que ser igual à aceleração vezes o tempo. Se a gente jogar o tempo para o outro lado da equação, a gente ficaria com A é igual a V menos V0, tudo isso dividido pelo tempo. Guarda essa informação que daqui a pouco a gente vai precisar dela, tudo bem? Aí veja bem, veja bem. O que é tangente de alguma coisa? É o cateto oposto, que aqui a gente está pegando esse cateto aqui, e esse cateto é numericamente igual à velocidade final menos a velocidade inicial, então V menos V0. Então, tangente de θ tem que ser igual ao cateto oposto, que é V menos V0, dividido aqui pelo cateto adjacente, sendo que o cateto adjacente é justamente esse carinha daqui. E esse carinha daqui, ó, é um tempo qualquer que a gente está pegando, menos 0, que é isso aqui. Então, ficaria t menos 0, certinho? V menos V0 é V menos V0. T menos 0 é t. Só que V menos V0 sobre t é justamente a aceleração. Então, se a gente encontrar a tangente do ângulo, né? A tangente do ângulo em relação à horizontal, que eu chamei de θ, a gente vai achar numericamente aqui a aceleração desse corpo. Então, perceba que a tangente é uma função trigonométrica crescente, né? Vai de 0 a 1. Então, θ vai crescer também. Então, quanto maior for esse θ, maior vai ser a aceleração do corpo. Isso quer dizer que, quanto mais inclinado for esse gráfico, a gente vai pegar acelerações maiores.
Então, esse θ' que eu estou dizendo aqui, a gente vai dizer que se ele tem uma aceleração que eu vou chamar de A', aqui embaixo a gente teria uma aceleração que eu vou chamar de A, de tal forma que A' é maior que A, já que ela tem uma inclinação maior em relação à reta aqui de baixo, tá? Não se esquece disso, vamos ver agora uma aplicação dessa informação. O gráfico ilustra a velocidade de uma partícula que se move em linha reta. Aí, no intervalo de 0 a 5 segundos, a partícula percorreu em metros. Então, perceba que aqui a gente tem um movimento que ele é acelerado, né? Ele sai de 0 para 8 metros por segundo, se a gente olhar aqui no eixo vertical. Então, quer dizer para a gente que é um caso de MRUV. E como a gente quer saber aqui algo sobre a posição, então ficaria S é igual a S0 mais V0T mais, porque aqui a gente tem um movimento acelerado, né? A aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tem algumas informações que a gente pode tirar logo de cara. Por exemplo, no instante de t igual a 0 segundos, a gente percebe que a velocidade dele era quanto? Era 0. Então, V0 é igual a 0. 0 vezes t é 0. A gente pode eliminar esse termo. Outra coisa que a gente pode eliminar é esse S0. A gente pode dizer que ele partiu do zero, né? Porque aí o S vai ser justamente o tanto que ele se deslocou, né? Então, beleza. Então, S vai ser igual a aceleração vezes o tempo final, que nesse caso aqui seria de 5 segundos, né? Então, 5 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Para que a gente responda isso, a gente só precisa saber qual é a aceleração. E para isso, a gente vai usar a propriedade que a gente acabou de descobrir. A gente vai olhar para a tangente desse gráfico aqui. Então, ficaria tangente de θ. Tangente de θ, a gente sabe que ela é numericamente igual à aceleração. Só que a tangente é o cateto oposto, que é esse carinha daqui, né? Seria 8 menos 0, que seria 8, dividido aqui pelo cateto adjacente, que é essa carinha daqui. Então, seria 10 menos 0, que é 10. 8 por 10, a gente vai chegar em 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se a gente substituir esse A por isso, a gente vai encontrar a nossa resposta. Ficaria 0,8 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. 5 ao quadrado é 25, 0,8 por 2 é 0,4, 0,4 por 25 é a mesma coisa que 10 metros. Então, aqui a nossa resposta seria a letra D de diarreia, sem medo de sermos felizes. O último gráfico que a gente vai analisar também é o mais simples, que é o gráfico da aceleração pelo tempo no MRUV. E uma coisa que a gente viu é que a aceleração no MRUV é constante e diferente de zero. Então, se a gente tem um movimento acelerado, a gente percebe que a gente tem uma aceleração positiva por todo o trajeto, independente do tempo que a gente olhe, tá? E quando a gente tem aqui uma aceleração negativa e, portanto, um movimento retardado, a gente percebe que ele tem uma aceleração negativa durante todo o trajeto, independentemente do tempo que a gente olhe. Eu vou pegar aqui o caso do movimento acelerado para que a gente tenha uma conclusão importante. Então, aqui eu estou interessado em saber qual é a área desse gráfico, tudo bem? Vou atrás da área desse carinha aqui. Aí, veja bem, uma coisa que eu quero que você se lembre é a seguinte. Na função horária, né, da velocidade, a gente chegava em V é igual a V0 mais AT, para o caso acelerado. Aí eu vou pegar o seguinte, vou pegar isso aqui e vou isolar. Aí ficaria V menos V0 tem que ser igual a A vezes T. V menos V0 é ΔV, variação da velocidade. Então, a variação da velocidade seria a aceleração vezes o tempo. Guarda isso na tua mente. Veja que para achar a área desse gráfico, a gente vai pegar a área de um retângulo, né? Então, seria a altura vezes o comprimento, sendo que a altura seria o próprio A e o comprimento seria o próprio T, considerando que aqui é zero, né? Então, ficaria A vezes T. Só que A vezes T é justamente ΔV. Então, se a gente pegar a área de um gráfico da aceleração pelo tempo no MRUV, a gente está achando numericamente o valor da variação da velocidade, do ΔV, certinho? Vamos agora para aplicações disso aqui. Os gráficos abaixo representam aceleração pelo tempo e velocidade pelo tempo para um corpo em movimento. Quanto ao movimento, pode-se afirmar que ele é. Pelo gráfico 1, a gente observa que a aceleração ela é constante para esse corpo em qualquer instante de tempo que a gente observe. Isso quer dizer para a gente que a gente tem um caso aqui de MRUV, né? Um movimento retilíneo uniformemente variado. Resta saber se ele é acelerado ou se ele é retardado.
Mas se a gente pegou aqui uma aceleração que ela é positiva, a gente tem um movimento que ele é uniformemente acelerado. Pode ser a letra D de diarreia, mas pode ser a letra E de ebola também. Resta saber se é progressivo ou se ele é retrógrado. É aí que a gente olha aqui para o segundo gráfico, né? E no segundo gráfico a gente vê que a gente só pega velocidades que são positivas. E quando a gente pega velocidades positivas, a gente tem um indício de que o ΔS ele é também positivo. Lembre-se que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se ΔS for positivo, velocidade positiva. Se ΔS for negativo, velocidade negativa. Como aqui a gente fez na análise, ΔS positivo indica para a gente que ele é progressivo. Então, uniformemente acelerado e progressivo. Letra D de diarreia aguda, beleza? Aqui a gente tem uma aplicação agora para o cálculo de áreas e é uma questão bem tranquila. Vê só, um móvel parte do repouso, repouso, velocidade inicial é igual a zero e desloca-se em linha reta sobre um plano horizontal. No gráfico a seguir, representa-se sua aceleração escalar em função do tempo. No instante t igual a zero, a velocidade do corpo é nula, como a gente já tinha visto aqui, né? Determine a sua velocidade escalar no instante de tempo igual a 5 segundos. Então, se a gente pegar um tempo igual a 5 segundos, a gente está pegando exatamente, ou mais ou menos, né? Não ficou perfeito, mas seria ali nessa faixa aqui de 5, tá? Então, veja, a gente tem um gráfico da aceleração pelo tempo. A gente sabe que a área, nesse caso, vai ser numericamente igual ao ΔV, a variação de velocidade, né? Só que essa variação de velocidade é o V final menos o V inicial. O V inicial, de acordo com o enunciado, vale zero. Então, se a gente achar a área, a gente vai achar a velocidade final, que é o que a gente deseja, né? Determinar a velocidade escalar no instante t igual a 5 segundos. Então, essa velocidade vai ser igual à área desse gráfico, só que esse gráfico aqui vai ser justamente também um retângulo. Então, é só calcular a área desse retângulo, né? Seria aqui a altura, que seria de 6 menos 0, que é 6, e aqui a base a gente tem 5 menos 0, que seria 5. Então, 6 vezes 5, a gente tem uma velocidade aqui de 30 metros por segundo. É a nossa resposta. Bom, pessoal, muito obrigado por acompanhar até aqui. Espero que você tenha gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Deixa também um gostei, se inscreve no canal, compartilhe com a galera, com quem você puder. E é isso, até a próxima!